Prepare-se para uma jornada de arrepiar. Hoje, vamos mergulhar em 3 contos de horror que vão testar seus limites. Mas atenção, essas histórias não são para os que se assustam facilmente. E aí, você tem coragem de nos acompanhar até o fim? Clique no vídeo e descubra. Se você aguenta o tranco, prepare-se. O horror está prestes a tomar conta da tela. Era fim de tarde. O céu, um mar de laranja e roxo. Amigos rindo, desafiando. Entre eles o Pedro, um garoto franzino, olhos cheios de curiosidade. Ele nunca recusava um desafio. A Casa do Silêncio, disse o Rodrigo, apontando para a estrutura decrépita no final da rua. Quem passar a noite lá, ganha. A casa era um monstro adormecido, janelas como olhos vazios. Ninguém ousava chegar perto, exceto o Pedro. Eu vou, ele disse, a voz firme apesar do frio na barriga. A casa se erguia no final da rua deserta, como um dedo podre apontando para o céu. As tábuas do assoalho, podres. As janelas, olhos negros e vazios. A porta pendurada torta, rangia com o vento. Pedro respirou fundo, o ar frio e úmido como o hálito da morte. Ele se lembrava das histórias. Uma família que morrera ali, um incêndio, um assassinato, sussurros de que a casa era mal assombrada. Mas o Pedro não acreditava em histórias. Ele empurrou a porta. O cheiro o atingiu primeiro. Mofo, poeira, algo metálico, enjoativo. As sombras se alongavam com o cair da noite, engolindo-o na escuridão. A escuridão dentro da casa era espessa, sufocante. Pedro ligou a lanterna do celular, o feixe de luz cortando a escuridão como um fósforo. Teias de aranha, grossas como cortinas, cobriam tudo. Poeira dançava no ar, iluminada pela luz fraca. Um rangido. Pedro se virou, o coração na boca. Uma porta se fechando lentamente, o vento assobiando por entre as frestas. Ele engoliu em seco, a garganta subitamente seca. Sussurros, baixos, indistintos, vindos das sombras. Pedro tentou se convencer de que era o vento, mas o medo já lhe subia pela espinha. Ele encontrou a foto no chão, meio escondida sob uma pilha de entulho. Uma família, sorrisos congelados no tempo. A mesma casa ao fundo, mas diferente. Viva, feliz. Uma onda de tristeza o atingiu. Uma sensação estranha de familiaridade, como um déjà-vu. Ele não conseguia tirar os olhos da foto, da família feliz que não existia mais. Apertando a foto em sua mão, Pedro sentiu uma dor aguda na cabeça, imagens piscando em sua mente, um incêndio, gritos, um rosto contorcido em terror. Ele cambaleou, lutando contra a onda de pânico que ameaçava afogá-lo. Ele se viu em um corredor estreito, paredes cobertas de papel de parede desbotado. Portas fechadas se alinhavam ao longo do corredor, cada uma escondendo segredos esquecidos. Um odor fétido, doentio, se infiltrava por baixo de uma das portas. Enquanto eu passava, a porta se abriu com um estrondo, revelando um quarto escuro e vazio. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu podia sentir a presença de algo ruim ali, me olhando. Dei um passo para trás, meu coração batendo forte. Quando se virou para ir embora, a porta no final do corredor bateu com força, o som ecoando pela casa como um trovão. Pedro estava preso. Uma melodia fraca, arranhada, começou a tocar, vinda do andar de cima. Era uma música de caixa de música, doce e triste ao mesmo tempo. O som parecia chamar o Pedro, puxando-o para cima. Subi as escadas, cada passo rangendo em protesto.
A música ficava mais alta a cada passo que eu dava, me dando uma agonia danada. Cheguei ao topo da escada. A música vinha de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta. Através da fresta, Pedro podia ver um velho gramofone, a agulha arranhando o disco rachado. Ele se aproximou, estendendo a mão para desligá-lo. Mas quando meus dedos estavam prestes a tocar no gramofone, a música parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então eu ouvi uma respiração, perto demais. Ele se virou, o coração quase saindo pela boca. No canto do quarto, um espelho antigo, a superfície rachada de cima a baixo. E em seu reflexo, não era ele que o Pedro via. Seu rosto estava distorcido, os olhos brilhando com uma luz doentia. Uma figura sombria se materializava atrás de mim. Braços longos e finos como galhos de árvores secas. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. O reflexo sorriu, um sorriso cruel e faminto. A figura no espelho estendeu a mão, seus dedos frios e finos como ossos tocando o vidro. Pedro podia sentir a energia ruim emanando do espelho, puxando-o para dentro. Ele sabia que se fosse pego, estaria ferrado. A foto. Ele ainda a segurava. A família sorrindo para a câmera. E então ele viu. O garotinho segurando a mão da mulher. Ele tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso tímido. Era ele, Pedro. Uma memória, escondida nas profundezas de sua mente, emergiu como um raio. O incêndio. Sua família. Ele havia bloqueado tudo. Mas agora, a ficha caiu. Ele não era um estranho nesta casa. Era seu lar. E a presença ruim que assombrava a casa, ele a conhecia. Era o mesmo terror que assombrava seus sonhos. O mesmo horror que ele havia tentado esquecer. Ele jogou a foto no chão, o vidro do porta-retratos se estilhaçando como um grito. Não havia tempo para pensar, só para correr. Ele tinha que sair dali. Corri de volta pelo corredor, esquivando-me de sombras que pareciam querer me agarrar. A música da caixa de música recomeçou, agora mais alta, mais rápida, me incentivando a correr mais rápido. Desci as escadas correndo, quase caindo no último degrau. A porta da frente, minha única saída. Me joguei contra ela, mas não se moveu. Estava trancada. O pânico me dominou. Eu estava preso. Preso com a verdade. Preso com meu passado. Com um rugido desesperado, Pedro chutou a porta com toda a sua força. A madeira velha cedeu. A porta se abrindo com um estrondo. Ele cambaleou para fora, caindo no chão frio e úmido. Ele se levantou e correu. Não olhou para trás. Ele podia sentir os olhos da casa sobre ele, observando-o, esperando. Mas ele não diminuiu o passo. Não até que estivesse longe, muito longe daquele lugar amaldiçoado. Ele nunca mais voltou para a casa do silêncio. Mas a casa nunca o deixou. Ela vivia em seus pesadelos, nos cantos escuros de sua mente. A música da caixa de música ainda ecoava em seus ouvidos, um lembrete constante do horror que ele havia testemunhado. Pedro sabia que nunca estaria livre. A casa, seu passado, a presença maligna que a assombrava, tudo estava ligado a ele agora. E não importava o quanto corresse, não importava o quanto tentasse esquecer, a casa do silêncio sempre o encontraria. No final, todos nós temos que enfrentar nossos medos. A chuva açoitava as janelas. Cada gota parecia um tamborilar incessante que ecoava na escuridão. Lucas,
Um homem de 30 anos, com os nervos à flor da pele, estava sentado no sofá, encolhido. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas sua mente estava em um turbilhão. A televisão tremeluzindo proporcionava pouco conforto. Suas imagens distorcidas refletiam a confusão interna de Lucas. Ele se assustava com cada rangido da velha casa, seu olhar percorrendo nervosamente o ambiente. Cada som parecia amplificado, como se a casa estivesse viva e conspirando contra ele. A tempestade lá fora refletia a tempestade que se formava dentro dele. Uma batalha constante entre a calma e o caos. A solidão sempre foi sua maldição, um companheiro constante que nunca o deixava em paz. Ele buscava consolo na rotina, no conforto familiar de sua pequena e isolada casa. Cada objeto ao seu redor contava uma história, uma tentativa de ancorá-lo à realidade. No entanto, esta noite, até aquelas paredes pareciam pressioná-lo, sufocando-o com seu silêncio. O espaço que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. Ele ansiava por uma distração, por qualquer coisa que quebrasse a atmosfera opressiva. Seus pensamentos eram um labirinto sem saída. O toque estridente do telefone quebrou o silêncio, um som inesperado que cortou a tensão como uma faca. Lucas estremeceu, seu coração batendo forte no peito. O som parecia ecoar em sua mente, amplificando seu medo. Ele olhou para o telefone, um nó de medo se formando em seu estômago. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Quem ligaria em uma noite como esta? A pergunta ecoava em sua mente, trazendo consigo uma sensação de pavor. Hesitante, ele estendeu a mão para o receptor. Seus dedos tremiam e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto se preparava para atender a chamada. Alô? Sua voz era um sussurro trêmulo. Silêncio. Apenas o som de sua própria respiração ecoou de volta para ele. Ele estava prestes a desligar quando ouviu um som fraco e rouco, como alguém com dificuldades para respirar. O medo o envolveu, frio e sufocante. Alô? Tem alguém aí? Ele se esforçou para ouvir, sua mão apertando o fone. O som veio novamente, mais perto desta vez, uma respiração pesada e difícil. O pânico cresceu dentro dele, sufocando suas palavras. Ele bateu o telefone com a mão trêmula. Sua mente corria, tentando encontrar um sentido para a chamada. Um engano? Um trote cruel? Ou algo mais sinistro? Ele tentou ignorar como sendo sua imaginação, mas o som daquela respiração permaneceu no ar. Um lembrete assustador de que ele não estava sozinho. Ele se levantou lentamente, seu corpo tenso de ansiedade. A noite havia sido longa e cheia de sonhos inquietantes que o deixaram mais cansado do que quando se deitou. Ele precisava de uma distração, uma maneira de acalmar seus nervos. A mente dele estava em um turbilhão de pensamentos, cada um mais perturbador que o outro. Caminhou até a cozinha com a intenção de fazer um chá calmante. O ritual de preparar a bebida quente sempre lhe trouxe uma sensação de paz. Mas quando pegou sua caneca favorita, ele congelou. Algo estava errado. Uma sensação de déjà-vu tomou conta dele. Lá, no balcão ao lado da sua, estava uma cópia exata do seu copo d'água. Ele piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo. A condensação agarrava-se às laterais, sugerindo que estava lá há algum tempo. Mas como isso era possível? Ele não se lembrava de ter colocado 2 copos, mas ele se lembrava claramente de ter deixado seu copo na mesa de centro. A confusão aumentava e ele começou a duvidar de sua própria memória. Ele olhou para ele, sua mente confusa. Ele havia se enganado? Ou estava começando a perder a noção da realidade? Ou alguém o havia colocado lá? A ideia de que não estava sozinho o deixou ainda mais nervoso. Um estrondo repentino no andar de cima quebrou o silêncio tenso. Lucas pulou, seu coração saltando em sua garganta.
O som ecoou pela casa, aumentando sua sensação de vulnerabilidade. Ele ficou paralisado por um momento, ouvindo atentamente. Cada fibra do seu ser estava em alerta máximo. O som, pesado e metálico, parecia vir do seu quarto. Ele hesitou, o medo lutando contra a curiosidade. Ele estava sozinho em casa o dia todo. Não estava? A dúvida corroía sua mente, e ele se perguntou se realmente conhecia a verdade sobre o que estava acontecendo. A ascensão ao medo. Uma jornada que ninguém deseja, mas que muitos enfrentam. O medo lutava com uma crescente sensação de desconforto, uma batalha interna que parecia não ter fim. Ele não podia mais ignorar os acontecimentos estranhos, os sussurros no escuro, os movimentos nas sombras. Ele precisava saber o que estava acontecendo, precisava enfrentar seus medos de frente. Ele pegou um guarda-chuva pesado no suporte ao lado da porta, um objeto comum que agora parecia sua única defesa. Sua mão tremendo tanto que ele quase o deixou cair, o peso do medo tornando cada movimento difícil. Ele disse a si mesmo que era apenas o vento, tentando racionalizar o irracional. Um animal perdido que havia encontrado seu caminho para dentro. Uma explicação simples para um medo complexo. Mas, no fundo, um medo primitivo sussurrava uma história diferente. Uma história de perigo iminente. Passo a passo agonizante, ele subiu as escadas rangendo, cada rangido ecoando como um grito no silêncio. A casa parecia estar prendendo a respiração, como se esperasse algo terrível acontecer. O silêncio quebrado apenas pelo bater de seu próprio coração, um tamborilar constante que refletia seu pavor. Ele chegou ao topo da escada e parou. O corredor à sua frente parecia um túnel para o desconhecido. Ouvindo qualquer som vindo de seu quarto, cada pequeno ruído amplificado pelo silêncio. A porta estava ligeiramente entreaberta. Um convite silencioso para o mistério que o aguardava. Um pedaço da escuridão convidando-o a entrar, a escuridão parecia ter vida própria. Respirando fundo, ele empurrou a porta, cada fibra de seu ser em alerta. O quarto estava em desordem, roupas espalhadas pelo chão, livros puxados das prateleiras, como se alguém tivesse procurado algo desesperadamente. Era como se um furacão tivesse passado por ali, deixando o caos em seu rastro, uma cena de destruição silenciosa. Deixando o caos em seu rastro, uma bagunça que refletia o tumulto em sua mente. Mas foi a visão no centro do cômodo que o deixou sem fôlego, uma revelação que mudaria tudo. Caos e confronto. De pé no meio do quarto, banhado pelo brilho sinistro do poste que entrava pela janela, estava uma figura. Alta e esguia, parecia brilhar e balançar, suas feições obscurecidas pelas sombras. O terror paralisou Lucas, sua mente lutando para compreender o que seus olhos estavam vendo. Ele tentou falar, exigir uma explicação, mas sua voz morreu em sua garganta. A figura se virou para ele, e por um momento fugaz, ele pensou ter visto um vislumbre de seu próprio rosto, olhando para ele, contorcido em uma expressão de pura malícia. A figura investiu. Lucas cambaleou para trás, seu pé batendo em um livro perdido. Ele caiu, a parte de trás de sua cabeça se chocando com a quina afiada de sua mesa de cabeceira. A dor explodiu em seu crânio, e então tudo ficou preto. A voz no espelho. Ele acordou ao som de sua própria respiração irregular. Ele estava deitado no chão, com a cabeça latejando. A tempestade havia passado, deixando para trás um silêncio sinistro. Ele se levantou, sua visão turva. Ele pegou o telefone com a intenção de pedir ajuda, mas quando ele levou o telefone ao ouvido, ele congelou. A voz que o cumprimentou não era a sua. Era a mesma voz rouca e ofegante que ele havia ouvido ao telefone antes. O pânico o percorreu, frio e paralisante. Ele olhou ao redor da sala, seus olhos arregalados de terror. A figura havia sumido.
O quarto estava exatamente como ele o havia deixado antes da tempestade. Ele havia imaginado tudo. A ligação, o copo d'água, a figura em seu quarto. Era tudo fruto de sua imaginação hiperativa. A solidão da realidade. Ele estava sozinho, completamente e totalmente sozinho. A constatação o atingiu com a força de um golpe físico. Seu mundo cuidadosamente construído, as paredes que ele havia erguido ao seu redor para manter a solidão à distância, desabaram. Ele estava preso, não em sua pequena e isolada casa, mas na prisão de sua própria mente. A tempestade pode ter passado, mas o terror permaneceu, um lembrete assustador da escuridão que se escondia dentro dele. E enquanto ele estava sentado ali, sozinho no silêncio, ele não conseguia se livrar da sensação de que o pior ainda estava por vir. A questão não era se era real ou não, mas se ele poderia sobreviver à resposta. A história da Fazenda Assombrada. Imagine uma noite de lua cheia, com o vento uivando por entre as árvores como um lamento perdido. Bem no coração do Brasil, existe uma fazenda que guarda segredos aterrorizantes. Vou lhes contar a história da Fazenda Assombrada, um lugar esquecido pelo tempo, vivo apenas na memória dos mais velhos da nossa terra. Muitos anos atrás, no início do século XX, a Fazenda Monte das Almas ostentava a prosperidade da região. As plantações se estendiam até o horizonte, o gado era farto e saudável. Mas algo tenebroso aconteceu, algo que transformou aquele paraíso rural em um pesadelo. O dono da fazenda, seu João, era um homem reservado, um sertanejo forte e silencioso. Vivia ali com sua esposa, a bondosa Dona Maria, e seus 2 filhos pequenos, luz dos olhos do casal. A família era feliz, a vida tranquila, até que uma noite, uma tempestade violenta se abateu sobre a fazenda. Os trovões rugiam como bestas enfurecidas, a chuva caía como lágrimas do céu. Pela manhã, a esposa e os filhos de seu João foram encontrados mortos, sem qualquer explicação. O homem nunca se recuperou. Vagava pela fazenda, murmurando palavras sem sentido, o olhar perdido na dor. Um dia, desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, a Fazenda Monte das Almas se tornou a Fazenda Assombrada. Os moradores da região contam que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir os lamentos lamuriantes de Dona Maria e das crianças. Passos ecoam pelas paredes vazias, portas se abrem e fecham sozinhas, como se movidas por fantasmas. Às vezes, o próprio seu João é visto, vagando pelos campos desertos, uma alma penada em busca de sua família perdida. Anos se passaram. A fazenda foi abandonada, caindo em ruínas como um triste monumento à tragédia. Mas as histórias de assombração continuaram, passadas de geração em geração. Curiosos e corajosos tentaram passar uma noite lá, apenas para fugir correndo ao amanhecer, pálidos e aterrorizados, com os olhos arregalados de medo. Lembro-me de uma vez, quando eu era jovem, aceitei o desafio. Entrei na fazenda com uma lanterna na mão e uma coragem que hoje, com a sabedoria do tempo, chamo de tolice. O ar era pesado, impregnado de um silêncio opressivo, e cada passo que eu dava parecia ecoar no vazio da casa. De repente, ouvi um sussurro, como um chamado sinistro. Parecia murmurar meu nome. Fiquei paralisado, meus olhos vasculhando freneticamente a escuridão. Então, vi uma sombra atravessando o corredor. Meu coração disparou, o sangue gelou nas veias. A sombra parou e olhou para mim. Juro que era o seu João. Seus olhos, cheios de uma tristeza infinita, pareciam implorar por ajuda, por libertação. Corri como nunca antes na minha vida. Nunca mais voltei àquela fazenda, e a imagem do seu João me acompanha desde então. E agora, mais velho, conto essa história para que vocês saibam. A Fazenda Monte das Almas não é apenas uma lenda, um conto de causar arrepios.
É um lembrete sombrio de que alguns lugares guardam memórias que jamais serão esquecidas. Cicatrizes que o tempo não apaga. Então, se algum dia vocês se depararem com a fazenda assombrada, lembrem-se da minha história e pensem 2 vezes antes de entrar. Às vezes, os mortos têm mais a dizer do que os vivos, e suas vozes ecoam na eternidade. Obrigado por ouvirem.